Olá, meu nome é Jada e você está aqui no nosso canal da Perfortex Tintas. Hoje nós estamos lançando mais um vídeo aí para vocês, que nós vamos falar de um assunto bastante comentado e de bastante curiosidade para você que é aplicador. Nós vamos estar falando sobre controle de espessura ou camada de tinta aplicada. Então muitas vezes o pessoal vai lá no final ver o controle de espessura seca da tinta. E nesse ponto, se teve alguma falha, ou a camada está abaixo, ou a camada está alta, você já vai ter o seu prejuízo, conforme nós vamos ver aqui na frente. Mas vamos ensinar vocês a como fazer o controle da espessura úmida, ou seja, a camada úmida, na hora que você está aplicando o nosso material. Porque você consegue prevenir a camada seca lá na frente e você não vai ter os prejuízos aí de uma camada mais baixa ou mais alta. Ok, pessoal? Vamos lá, acompanhe com a gente, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, não deixe de curtir os nossos vídeos, contamos aí com a força de vocês. Vamos ver como que se faz. Bom pessoal, então para a gente poder fazer o controle de camada ou espessura seca de tinta, nós temos dois métodos. Um é a espessura seca ou camada seca e o outro é a espessura úmida ou camada úmida. A espessura seca você só vai ver depois que você pintou. Então, por exemplo, você tem uma chapa, um medidor de espessura de camada seca. Esse daqui no caso é digital, é só encostar ele já vai te dar a medida em microns. Então aqui você tem 227 microns, 222 microns, 217 microns. Só que acontece, aqui já foi, sua pintura já está finalizada. Se você precisava de 200 microns e ela ficou abaixo, você vai ter que lixar e aplicar uma nova camada de tinta. Se ela ficou muito mais alta do que 200 microns, ou lá 300, 400 microns, vocês perderam o material. Então a gente vai ver agora uma outra forma, que é como? Calculando a espessura úmida que a gente precisa do material e fazendo um controle da espessura úmida, que aí você vai ter como calibrar a mão do seu pintor. E quando chegar na medição da espessura seca, você vai estar garantindo que ela esteja o mais próximo possível do especificado. Bom, e aqui no nosso caso a gente está aplicando uma tinta com 80% de sólidos por volume, que é o nosso Duplafert 288, referência 88.000. Nós queremos aí 150 microns de espessura seca, que é o comum aí para pintura de estrutura metálica, com epóxi dupla função, que é esse o caso. E nós vamos estar fazendo uma diluição de 15%. Então, com todos esses dados, como que eu faço, para mim saber o quanto que eu preciso de aplicar de espessura úmida? Então, essa é a grande dúvida e aqui está o cálculo para vocês. Então, primeiro a gente vai ter que calcular o novo sólidos por volume da tinta. Vocês vão usar essa forma, o novo sólidos por volume vai ser o sólidos por volume dividido por 100 mais a diluição vezes 100. Bom, então o material que nós estamos usando é o nosso Duplafert HB288, que é uma tinta que tem 80% de sólidos por volume. Nós vamos estar querendo aplicar 150 microns de espessura seca a uma diluição de 15%. Então, completando a fórmula, o sólidos por volume anterior era 80, por 100 mais a diluição de 15% vezes 100. Aí nós chegamos no nosso novo sólidos por volume da tinta diluída, que vai ser 70%, ok? Bom, agora com esse novo sólidos por volume, vamos calcular a espessura úmida que nós precisamos. A camada ou espessura úmida que nós precisamos vai ser o quê? A camada seca que eu quero, dividido pelo novo sólidos por volume. Então vai ser o quê? 150, que é a espessura seca, dividido pela novo sólidos por volume de 70. Aí nós vamos precisar de uma camada de 215 micrômetros. Então, como que nós vamos fazer essa medida dessa camada úmida? A gente vai usar um pente úmido, que ele funciona da seguinte maneira. Esse pente, ele é um pente de alumínio, que a Perfortex ela faz para dar de brinde aos clientes. Então vocês podem ver que aqui no pente ele tem as camadas. Então começa de 25 micrômetros até 150 micrômetros. Passa de 175 até 300, vem de 350 até 700 e de 900 até 2000 micrômetros.
Então, como nós precisamos de uma camada úmida de 215 micrômetros, nós vamos pintar de tal maneira que molhe o dente de 225 e não molhe o dente de 250. Agora nós vamos lá aplicar o material e acompanhar essa medição de camada úmida. Bom, então o Júnior preparou aqui o nosso epóxi dupla função, que é o Duplafert 288, e ele vai estar explicando aqui com a espessura de 225 micras úmida. Então a gente vai molhar o dente de 225, o de 250 em diante não, que é muito próximo dos 215 que nós calculamos, e nós vamos ter espessura seca de 150 micras. Bom, pessoal, então o Júnior veio, aplicou a primeira demão, né? Aplicou uma demão do nosso epóxi dupla função, que é o nosso Duplafert 288, e a gente vai medir a espessura úmida. Então, como nós precisamos de 215 microns de espessura úmida, nós vamos ao pente, ele vai ter que molhar o 225 e o restante não. Então vamos agora aqui fazer a medição. Então é importante usar o medidor sempre reto em relação à chapa, né? Nós vamos molhar ele e ver aqui no pano a marcação. Então vocês podem ver que, olha, ele marcou aqui o 175, 200, o 225 não. O Júnior vai dar mais um passe de tinta. Então olha só, pessoal, você olha aqui as marcas de tintas conforme o dente. Então olha que o 225 marcou, o 250 já quase nem marcou. E em diante não marcou nada. Então é essa espessura úmida que nós precisamos. E assim nós conseguimos fazer o quê? Calibrar a mão do pintor. Então aqui o Júnior ele descobriu o quê? Quantos passes de tinta ele tem que dar na demão para ele conseguir chegar nessa espessura úmida. Então conforme você vai fazendo a pintura, vai verificando a espessura úmida para ver se o pintor está com a mão calibrada, como nós chamamos, né? E importante também, esse dente aqui, a gente fazer a limpeza de maneira que não fique nada de tinta aqui nos dentes. Senão você perde a função do medidor de espessura úmida. Estamos finalizando o nosso vídeo, lembrando só que existem vários tipos de medidor de espessura úmida. Esse daqui é um de alumínio, então ele tem uma vida curta, mas existem os profissionais de aço inox, que ele não desgasta. Esse daqui nós damos de brinde para os nossos clientes. Então sempre lembrando o quê? De deixar bem limpo, não arrastar na chapa jateada. E pessoal, por que é importante esse controle de espessura úmida? Porque você vai pegar antes de causar um excesso de espessura ou uma baixa espessura. Se você pintou e deu baixa espessura seca, vai ter um retrabalho. Se deu uma alta espessura seca, você está perdendo o material. Então com a espessura úmida, você vai garantir que a sua espessura seca esteja o mais próximo possível do especificado. Bom pessoal, aqui finalizamos o nosso vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de curtir os nossos vídeos. E o principal, lance as suas dúvidas, lance os assuntos que vocês querem que a gente comente aqui, porque assim a gente pode dar cada vez mais materiais interessantes para vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.